Minha palavra inicial é de gratidão a Deus pela diretoria da ASBASP, Associação Batista Sul de Pernambuco, a pessoa de seu presidente, pastor Valdemir Dutra. Minha palavra de gratidão também às igrejas e seus pastores aqui representados e representadas, e dizer da alegria, na verdade, de rever muita gente aqui das igrejas da nossa região. A gente já passou por alguma dessas igrejas, dando uma colaboração com o interino. E dia 27, Charles, é lá em 27? 25, 26 ou 27? Mas as homenagens é 27, né? As homenagens aos pastores que por ali passaram. E eu trago uma palavra, meus irmãos, eu acredito que é mais para a liderança da igreja, os membros da igreja ou das igrejas em geral, que propriamente para os pastores. Ser pastor tem sido muito difícil. Nunca foi fácil. Por isso, os pastores precisam muito do apoio, do acompanhamento das igrejas. Olhando aqui nesse plenário, vejo diáconos e líderes que são apoiadores de pastores. A coisa mais fácil do mundo é jogar um pastor para o lado quando ele tem uma dificuldade qualquer que seja na saúde física, mas principalmente emocional. Às vezes ele é descartado com facilidade tremenda. Outras vezes, quando ele comete um deslize, o mais simples que seja, para ele se soerguer, todos os membros, tesoureiros, secretários, quando cometem têm dificuldade, se soerguem com facilidade e são até reintegrados à vida eclesiástica da igreja. Mas quando isso acontece com o pastor, é muito difícil, né, pastor? Muito difícil. E hoje o Brasil todo, praticamente em todas as regiões, tem um acompanhamento chamado de pastoreio de pastores, que é um lugar de escuta, é um lugar de oração, de perdão, de cuidado pastoral. Estou cuidando de outro pastor. Pastor cuida de muita gente e muitas vezes esquece de cuidar de si e não tem ninguém para cuidar dele. Tem muitos pastores feridos que nem sequer querem mais negócio com a igreja. Recentemente comecei com um que disse para mim: se eu tivesse uma outra ocupação que não fosse igreja, eu já teria saído disso com, naturalmente, capacidade de pagamento. Eu já teria saído da igreja há muito tempo, porque minha vocação tem diminuído para cuidar de pessoas e eu estou querendo cuidar agora de coisas de material. Por isso que a minha palavra vai mais para a liderança das igrejas. Atenção e proteção aos pastores. Encorajamento pastoral através das igrejas ou através das ovelhas. Vou ler um texto, não vou fazer uma exposição do texto, mas como base para o que vou dizer aqui. Aos Hebreus, capítulo 13 e o verso 7. Aos Hebreus, a epístola escrita aos Hebreus, 13 e o verso 7. Diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Amém.
pastor com mais de 20 anos de ministério teve um surto psicótico e saiu andando sem saber para onde ir, para onde estava caminhando. E sem que se apercebesse, entrou numa área restrita do exército brasileiro. E ao se encontrar ali, ouviu uma voz de um guarda, de um soldado: alto lá! Quem é você? E o que você está fazendo aqui? E aquele homem saiu do surto e entrou na sobriedade e olhou para o soldado e perguntou: quanto você ganha para todos os dias me fazer essa pergunta? Quem sou eu? E o que eu estou fazendo aqui? Sabe, igreja de Jesus, ou igrejas de Jesus reunidas nessa assembleia, a vocação que Deus tem dado às igrejas é a vocação de atenção e de cuidado das ovelhas para com os pastores. Parece que a ordem está invertida. Pastor cansado de pregar, ensinar, se preparar para expor um bom conteúdo e olhar para os irmãos cochilando, bocejando, levantando para ir sanitário, ajeitar o cabelo, retocar a maquiagem, beber uma água, etc. tal. Pastor resolveu levar, na época ainda se dizia, uma cuia com um pincel, uma toalha no ombro, um espelho. Na hora da pregação, todo mundo esperando que ele pregasse, ele começou a passar espuma no rosto. Ele jogava lá, depois começou a fazer todo mundo. Os que estavam no banheiro voltaram correndo para mim. Os que estavam dormindo aguardando: o que é isso? Eu dou, eu disse, não é isso. Fez a barra. E com outro vaso de água que estava à disposição, lavou o rosto, enxugou, deu a peça apostólica e foi embora para casa. Nesse dia, sequer apertou a mão dos irmãos. Semana toda, pastor Bruno Sainz, o comentário era geral, na cidade, na casa dos irmãos. O que é que o pastor quis fazer? O que é que ele quis dizer com aquilo? No domingo seguinte, a igreja estava superlotada, os irmãos de olhos vidrados, aguardando o desfecho. O que é que o pastor ia explicar? E o pastor não explicou nada e apenas disse: irmãos, eu queria só chamar a atenção de vocês. Ouvia o pastor recentemente fazendo a exposição de um livro, Pregue Mais em Menos Tempo, pastor Júlio Moraes, e ele se reportava a décadas passadas, quando a igreja divulgava as conferências. Pastor fulano e tal, e jogava os panfletos nas casas, vai pregar aqui, e as igrejas enchiam. Ele dizia: hoje é o cantor fulano e tal que vai pregar. É o Márcio Costa, a igreja este. E com os pastores, cada vez mais, a crise, não apenas porque ele deixou de se preparar, mas porque os paradigmas mudaram. Sempre na palavra de Deus, momento de explanação da palavra precisa ser de fato priorizado. O pastor Marcos Copesca escreveu, e nós tivemos a oportunidade de
estudar lá no Pastor de Pastor, escreveu Pastor na Modernidade Líquida, com base em Bauman, sobre sociedade líquida, o mundo líquido, essa questão da liquidez que não é invenção, é realidade. E ele segue uma trilha com 4 pontos específicos que nos chama a atenção como Igreja de Jesus. Ele disserta sobre a sobrecarga do trabalho pastoral e que alguns perdem tudo, porque entram no ativismo. E hoje, com o advento das mídias sociais, há uma ansiedade muito grande. Às vezes, eu fico a pensar que o colega está dirigindo uma catedral numa das capitais do Brasil pelas fotos que ele posta. A preocupação é tanta com esse ativismo e que tem que ser logo visto. E aí eu descobri, pastor Vicente, que há algumas igrejas chamadas de casa de passagem, ou casa do caminho. Que o pastor está ali, mas está aguardando um convite para uma igreja maior. Está aí a ansiedade, pastor André, de tantas postagens. Não deixe de postar, continue postando. E os pastores que fazem pequenos vídeos e sessões, isso é importante, porque o diabo está usando de outra forma, tem que usar. Eu estou falando aqui dessa preocupação exacerbada que o Copescar coloca sobre essa sobrecarga enorme. E muitas vezes ele se reporta ao capítulo 18 do livro do Êxodo, quando Moisés se aproxima de Jetro, querendo impressionar o sogro. E o sogro diz assim: acabe com isso, rapaz. Desse jeito você vai matar o povo e vai morrer também, você não aguenta. Você está sobrecarregado, você está fazendo tudo sozinho. O colega nosso faleceu uns 3, 4 anos atrás, acho, se não me engano, porque ele tinha a seguinte tese: não gostou nada, verdade, mas está aí, vai estar aí. Quem tiver doido, bata um prego na parede da igreja centralizada. Coitado. Já me reportei outras vezes a esse texto, a essa fala, e o outro disse assim: fui compartilhar com ele tudo feliz da vida. A Igreja Batista da Guarda, depois de 30 anos de ministério, ela está com 36 lá, ainda 2 férias por ano. Olhou para mim com ódio e condenação, comentou na igreja, aí o sogro tem irmã na igreja, e a irmã disse assim: criticou o senhor é marajá, está mais do que desembargador e juiz que tira 60 dias de férias por ano. Mas ele sabe qual era a tese dele? Disse ali: o diabo não tira férias, e eu não tiro férias. Que adianta? Perdeu a mulher, perdeu as 2 filhas, eles deram para tudo, também perdeu a expressão, e perdeu a saúde, morreu. Por que não pode comparar o nosso ministério com o diabo? Pode comparar o ministério com Jesus, que tinha tempo para contemplar o mar, tinha tempo para subir as montanhas, acordar de manhã cedinho e orar. Parece que está falando da sobrecarga. Presidente, diabo, faz o favor, eu estou de viagem, vai lá na casa de uma irmã que era da igreja, deixou de ser, está em depressão, o filho também entrou em depressão, com 27 anos, suicidou-se. Vai lá e manda uma equipe lá. Estava afastado da igreja, por dizer: não, pastor, muitas vezes nós fazemos isso, né? Considera como gentil ou complicado? Não foi lá. Quando eu cheguei, a primeira coisa que o irmão disse foi: pastor, fomos os diáconos, fomos as mulheres cristãs em ação, a juventude também foi, essa administração da igreja que trabalha foi, mas ele mandou um recado para o senhor: estava esperando. Sobrecarga. Ele não pode ignorar. E ele, o Copescar, ele disse que além dessa sobrecarga, daí a liderança precisa aliviar esse fardo, ajudar. Ele fala da rotina pastoral. A rotina. O que é que o pastor faz?
Cheguei na igreja e olhei assim no quadro as atividades pastorais. De segunda a domingo, de domingo a segunda. Aí dele se não fosse para a reunião da MCM. Aí dele se não fosse. Ouvi a família, saudoso família de Santa Feita, já ensinando sobre isso, quando ele dizia, ali em Niterói, um congresso das mulheres, e as mulheres o viram, naquele horário, passeando com os netinhos na praça. Enquanto a conversa estava acontecendo, o pastor estava cuidando da saúde da família, dando pipoca, algodão doce às crianças, sem nenhum peso de consciência. E a igreja não exigia que ele estivesse presente em todas as atividades. A questão da sobrecarga e a questão da rotina pastoral. Capítulo 6 do livro de Atos, quando for escolher os filhos diáconos, nós cuidaremos da oração e da palavra. Oração e da palavra. A questão da oração é muito séria. Cuidado com a palavra não sério, porque o povo não está aguentando mais a palavra. Não está aguentando mais a oração. Eu ouvi o pastor recentemente dizendo que tem que levar docinho, tem que levar cafezinho, tem que levar biscoitinho, tem que distribuir com os irmãos, passar a noite comendo, e chamam isso de vigília de oração. Nós cuidaremos da oração e da palavra. Muitos pastores estão desapaixonados. Desapaixonados. Não tem mais paixão. Fazem as coisas no que o pescar coloca no automatismo. A previsibilidade é tremenda. Ele fala também do isolamento. Os pastores isolam, não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. Ouvia Gabriel, dono da escola Ecoprime de Aldeia, anunciando seminários sobre casamento, e ele reclamava que muitos casais diziam, mas é caro, é muito caro. Está no seminário, o casal paga R$180. O isolamento é tanto que se esquece de se investir em si mesmo. Pastor Willis, chácara no meu ouvido, a igreja tal não mandou nenhum representante que poderia mandar. Talvez uma coincidência de agenda ou coisa parecida. Mas também isolamento. Eu louvo a Deus porque a igreja que eu pastoreio, ela tem braços, não apenas um braço, mas muitos braços aqui na Mata Sul. Muitos braços aqui na Mata Sul. Não braço de conversa, mas braço de parcerias. Que bondade poder ver esse templo, com esse ar de catedral, altura, vitrais bonitos. É luta. É luta. Poder, na verdade, ver que sozinhos nós não conseguiríamos. Isolados nós não conseguiríamos. Estamos construindo há 36 anos. Vim para cá, começar a com uma preocupação. E o Pix que a igreja fez de R$25 mil para comprar o ferro. Paulo aqui falando isso. E o Pix dos 25 mil que pagamos, desde que chegamos construímos, agora temos um projeto definitivo, antes era provisório, constrói, mas agora vai que lá. E aí o moço que está coordenando a campanha, começou ontem a campanha, disse, pastor, já estamos chegando perto de 20 mil. O coração disso. Que ótimo. Se estivéssemos isolados, achando que a igreja ficasse hermeticamente fechada, ou numa bolha. Tem muita gente que acha que ser igreja e ser pastor
é ficar à disposição da igreja 24 horas, ser tempo integral ou coisa assim, e não dialogar com a cidade. Se você dialoga com o segmento da cidade, eles taxam você como tal. Eu lembro que eu escrevi lá umas besteirinhas e pastoreando um rebanho e tal, lá vai. E o líder desse espírito do carro me chamou para lançar no centro espírita. Eu vou. Fui lá nesse livro. No outro dia estava nas redes sociais. Pastor Elivaldo agora não sabe mais se é espírita, se é católico, porque ele celebra a missa com o padre no meio da rua, se ele é maçom, porque ele fez um culto de 70 anos. Olha lá, isolamento, irmão. Jesus estava no meio dos fariseus. Sabia por que estava? Era o sal da terra. Então, quando você vai ser o pastor, eu costumo dizer isso. Se você passar e ouvir isso assim, eu vi seu pastor no ímpeto de prostituição. Você diga, está pregando, Alejandro. Eu conheço meu pastor. Eu vi seu pastor num barco de gente. Você está tomando Coca-Cola, tomando água, tomando leite. Não está tomando cachaça. A ovelha, brindando seu pastor. Sabe qual é o dia, não? Quando eu estou dormindo, está tudo dormindo, não, duvido. Alguns lembram essa, pastor Luiz da Saga. Estava pregando na igreja quadrangular, ali em Pontezinha. Eu gosto de uma mulher, minha voz era rouca. Quando eu era adolescente, me chamava de bode rouco. Essa do cabo sabe, né? Ele estava namorando o Bastinho, lá chegava para mim, bode rouco buscar. Eu estava pregando na igreja quadrangular. Aí eu, cadê ela? Nada. Eu olhei assim, uma suqueira, uma aguazeira, sei lá, que vaso sem água. E estava meio escura. É verdade, só que ela era de coco. Quando eu descobri que a sede apertou a mão, e aí eu dei um golinho. Água de coco, assim. Isso não é agora, isso não vai fazer. Pastor, mais um golinho de água. Quando vai ser pastor, seja onde for, louve a Deus por isso. Aqui eu acho que ainda tem venda aqui, tem venda aqui ainda. Eu só ir para o mercado agora, está na moda dos atacadores, tem venda aqui, não tem? Diácono chegou, comprou lá uma quarta. Monésio, sabe ele que é uma quarta, né, Monésio? E deu uma quarta de carne de charque. Uma quarta, 250 gramas. Uma quarta de 1 quilo, que é 1000 gramas. Aí chegou o sujeito, olhou para o diácono e disse assim: ô diácono, você é o ovelha do pastor fulano? Foi do carro, viu? Me está se falando. Sou. Tomei uma cachaça com ele, fomos noite adentro, depois que ele saiu da igreja. Olhou para ele com aquele oração: você é um mentiroso, caluniador, meu pastor não faria isso com você. Eu estava brincando. E se aquele desinfeliz acreditasse naquilo? Como seria, pastor? O que seria? Se a igreja não está crescendo como deveria crescer, numericamente não deve haver preocupação, porque o crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Eu dizia a Dário, foi uma luta, foi aqui, trabalhe e Deus faz o resto. Era a tese de nosso irmão Duval. Trabalhe e Deus fará o resto. Mas há uma ansiedade muito grande por crescimento. Quando você vê aquelas iniciações políticas de um ponto que houve, eles conseguem, através de um aplicativo, multiplicar o número de gente para dar a impressão que tem muita gente. Mas não deve ficar preocupado com isso, não. Deus coloca em nossas mãos o que Ele mesmo cuida e temos como auxiliares. Então, líderes de igreja, cuidem dos seus pastores, deem atenção, proteção
e encorajamento. O pastor está triste, o que está acontecendo, pastor? Chega perto. O pastor estava pregando, preparou direitinho. Quando terminou a mensagem, a irmã, a mais idosa da igreja, cheia de exigência, tudo quanto é isso. Não se tem mais pastor por antigamente. Ficou muito feliz. E o pastor quase morre do coração, saiu calado. 15 dias depois, ele devolveu para ela. Depois eu devolvi para a Reginaldo. Ele é Reginaldo. Vou ter que quebrar Boizinho. Sabe por que esse é o pastor Boizinho? Ele fala. Aí apertou a mão da irmã e disse: irmã, também não se tem mais ovelhas como antigamente, que oram pelos seus pastores, e quando estão jantando depois do culto, falam bem da mensagem. Percebe? Que é importante esse cuidado das ovelhas para com os seus pastores. Os pastores que estão sem saber o que fazer diante da crise estabelecida, normais absolutos, tudo é muito relativo, onde alguns já enveredaram pelo caminho da libertinagem, acham normal defender aborto, acham normal orar pela corrupção, como já aconteceu em nossa pátria. Um ligou para mim recentemente, o número não estava registrado lá. Não gosto de atender porque é sempre o pessoal querendo vender alguma coisa. Diga seus primeiros 3 números, CPF, não sei o quê. Você está ligando, você sabe. Se é Erivaldo mesmo, diga se não é, diga não, você está lá. Você está ligando, você sabe. Meu irmão ligou, aí ele disse: é o pastor mais rico da cidade do Carmo? Ele disse: você quer quanto emprestado? Tem que ter corrido. Aprendi com o meu pastor. Ele disse: não, porque eu recebi uns figuras, eu recebi umas casas lá da Coab. Estava querendo doar um salário mínimo. Para doar. Não é para mim, não, é para a igreja. Olha, acabou o tempo. Rapaz, vocês gastaram tempo, só se falando de meu tempo. Meu tempo, meu tempo, pastor. 5 minutos. Acabou a conversa. Ele disse: vai mandar para a igreja. Se manda para a igreja, não manda para mim, não. Hoje, a questão dos mandamentos, os 10 mandamentos, estão sendo traduzidas com 10 sugestões. Sugestão: não adulterarás. Sugestão: não roubarás. Sugestão: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Sugestão: não terás outros deuses dentro de mim. Então os mandamentos estão acabando. Agora são sugestões. E o pastor precisa pregar os mandamentos. Pastor, cuidadeiros, como fulano. Eu maior bispo da igreja. Se eu continuar assim, e o pastor pediu licença. 3 meses. Não resolveu o problema. Pediu umas 15 dias. E o pastor sumiu. Sumiu. Ninguém soube mais do pastor. 2 filhos não tiveram mais notícia. Fizeram mais treinamentos, o carro tinha passado em algum lugar, mas tirou a placa do carro também. Celular, não tinha registro de chamada. Cartão de crédito não usou. O pastor sumiu, depois de 45 dias de licença. Apareceu 90 dias depois, pedindo que a esposa fosse ao cartório assinar o divórcio. Volta ao que eu falei antes, ele não queria mais cuidar de pessoas. Queria cuidar de coisas agora. Tinha conseguido um emprego e subiu, abandonou o pastorado. O colega nosso de Minas foi chamado às pressas para resolver uma questão de um irmão dele, que tinha quebrado tudo dentro de casa e envergonhado 3 dias sem aparecer em casa. E pediram ajuda dele.
Ele saiu ao procura do irmão. Estava num terreno baldio, com a cabeça entre as pernas, e quando ele aproxima assim, vá para lá. Vá para lá que você é meu irmão, é pastor. Vá para lá. Ele passou, disse para ele, se eu começar a confessar meus pecados, você vai ver que eu sou pior do que você. Ele levantou a cabeça e começou a confessar. Eu, seu pastor, não é melhor do que você. Não é melhor. Estava trabalhando com a igreja, fazendo transição para que o outro pastor chegasse. E havia mais exigências. Não pode ser ligado a partido político, não pode não sei o quê, não pode tomar vinho. Aí ele vai embora, não? E aí eu conversando nessa igreja, e uma das igrejas disse assim, nós aqui todos bebemos vinho. Ali, da associação. Mas não admitimos que o pastor beba. E citou até projeto de Salomão. Não é lícito aos governantes beberem bebida forte. Aí eu citei para ela o mesmo projeto de Salomão, aliás, o Eclesiastes. Da bebida forte ao angustiado espírito. Não é doutrina, não. Foi só para rebater, não. Da bebida forte ao angustiado espírito, para que beba e esqueça seu estado de miséria. A ovelha não pode exigir que o pastor seja o que ela não é. Que ela não é. Cuida do teu pastor. Cuida do teu pastor. Não vejo mais razão para continuar. Tenho que cuidar do meu filho. Foi um colega nosso. Entregou o ministério para cuidar do filho. O filho dele tem sérios problemas pastorais. O outro que eu já mencionei, ele disse que deixaria o ministério se tivesse outro modo de mim sustentar. Deixa eu fazer 3 aplicações gerais para você como líder, ovelha que cuida do pastor. Seja amigo do seu pastor. Não seja aquele amigo que vai colher os pontos fracos para expor quando você se indispor com ele. Seja amigo do seu pastor. Ajude-o na sobrecarga, porque 90% das coisas que o pastor faz, qualquer líder pode fazer. 90%. E ore sempre por ele. Que Deus há de fazer a obra que nem ele nem você pode fazer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Vamos mudar de pastor, tem um pastor aí que está falando que vai crescer muito. Vamos trazer ele para cá e botar o nosso para fora. É isso. O Senhor nos ajuda. 5 minutos acabou. Pronto. Sim, mas não vai Reginaldo. O Reginaldo tinha uma mania. Cadê ele? Eu devolvia ele. Duvido. Sabe lá na igreja, o Reginaldo olhava para mim, jogava a cabeça e dizia: a expressão dele, você está uma mulherada. Você é jeito de pastor se vestir. E quando o reverendo falou, todo boizinho. Entendeu? É por isso que eu disse, é o pastor. Como é o que você chamou? O pastor? O decano, mas é um boizinho. Meu irmão, é um boizinho.